Olá pessoal, estamos aqui para mais um boletim informativo WA Prodark. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre estudar, né? Muitas vezes, muitos alunos às vezes me perguntam, né? Muitos dos meus alunos, por exemplo, motivação para estudar, o que estudar, como estudar. Meu primeiro conselho para vocês é o seguinte: quando você for estudar, primeiro você deve colocar o seu instrumento e o seu material de estudo no local visível, seja lá no quarto, seja na sala, na sala onde você está acostumado a estudar. Então assim, deixe o seu instrumento no pedestal, deixe seu material de estudo, né, sua apostila, seus métodos e tal, já na estante, aberto, já ali, visível para você. Por quê? Se você deixar o seu instrumento no pedestal, deixar o seu material já na estante, toda vez que você passar por aquele local, você vai ver o seu instrumento lá, você vai ver o seu material de estudo lá. E aí, isso facilita, isso te dá uma motivação maior para você estar estudando, porque está visível o seu instrumento, está visível o seu material de estudo. Eu sempre costumo dizer que se você guardar o seu instrumento no estojo, dentro do guarda-roupa, embaixo da cama, tal, em um local onde você não vai ver o seu instrumento lá na sua casa, você dificilmente vai pegar o seu instrumento para estudar, se você não tem o hábito de estudar. Agora, se você deixar o seu instrumento visível, seu material de estudo visível, com certeza, você passando por esse material, estando sempre vendo eles aonde você costuma estudar, você realmente vai acabar estudando, acabar praticando o seu instrumento. Inclusive tem uma frase que a gente usa aqui na escola, que diz que música é 5% de inspiração e 95% de transpiração. Ou seja, 5% é talento, 95% é esforço, é prática. É você tocar várias vezes, 5, 10, 100 vezes o exercício até ele ficar bom. Então é isso que a gente quer dizer quando a gente coloca que música é 5% de inspiração e 95% de transpiração. É uma frase que inclusive vocês podem aplicar em outras áreas da vida. Por exemplo, você vai fazer um vestibular, você pode ser inteligente, então 5% é a sua inteligência, seu talento, mas 95% é você estudar. Digamos que você tem uma outra profissão, né? Você trabalha numa determinada fábrica e tem uma profissão. Você vai usar o seu talento lá, é 5%. Mas se você não estudar, se você não se especializar, não vai adiantar nada. Ok? Então, assim, essa frase tem que ficar bem fixada na mente. 5% é o seu talento, mas 95% é a sua prática diária, é o seu esforço, são os exercícios que você tem que estudar diariamente para você chegar lá. Outro conselho é o seguinte: não é necessário muitas horas para estudar. A menos que você queira ser um concertista de uma orquestra sinfônica e tal, e aí você deve estudar aí 8, 10, 12 horas por dia. Se você não vai tocar profissionalmente numa orquestra sinfônica, não há essa necessidade de você estudar tantas horas assim, até porque hoje em dia ninguém tem muito tempo para isso, né? Só que assim, você deve estudar, se possível todos os dias, se não todos os dias, pelo menos 3, 4 dias na semana, né? Numa semana de 7 dias, pelo menos 3, 4 dias na semana você deve praticar o seu instrumento. E assim, se você tiver 15 minutos, 20, 30 minutos, já é o suficiente para você fazer um bom trabalho e se desenvolver. É claro que se você tem 15, 20, 30 minutos apenas, você deve estudar concentrado. Às vezes a gente percebe que alguns alunos, eles quando vão estudar, ao invés de eles tocarem os exercícios, tocar aquilo que a gente propõe e tal, não, eles acabam pegando o instrumento e tocando qualquer coisa, tocando firulas, fazendo musiquinhas, fazendo coisas que às vezes não vai
te ajudar tecnicamente, não vai te ajudar mecanicamente falando e tal. Então assim, se você só tem 15, 20, 30 minutos para estar estudando, você tem que aproveitar bem esse tempo. E aí justamente se concentrar no estudo que você for fazer, nos exercícios que você for tocar. E quanto a exercícios, eu sempre costumo dizer o seguinte, independente do instrumento, comece sempre com estudos de aquecimento, ou seja, estudos lentos. Se for no caso instrumentos de sopro, notas graves, né? Se o seu instrumento é um instrumento melódico, faça o estudo de escalas, né? Então estude bastante as escalas. Depois, aí você pode, por exemplo, estudar exercícios técnicos, exercícios de mecanismo que tem nos métodos. E assim, normalmente por último, aí você deve estudar as músicas, né? Repertórios ou músicas que o seu professor passe para você estudar. E sempre assim, procure fazer intervalinhos. Se você vai estudar, por exemplo, mais de 1 hora, 2 horas por dia, faça intervalos. Estude 15, 20 minutos, faça um intervalinho de até 5 minutos. Aí pega mais 15, 20 minutos, faça outro intervalinho. Se você for estudar meia hora, claro, aí você pode ir direto, porque aí é pouco tempo e tal. Então não há necessidade de você fazer as pausas. Mas se você vai fazer num tempo mais longo, então você deve fazer essas pequenas pausas. Exercícios, eu sempre falo para os meus alunos, vai tocar um exercício, não tente tocar o exercício todo de uma vez. Faça por frases, pegue pequenos trechinhos do exercício e estude esses pequenos trechinhos. Música, a mesma coisa. Pega aquele trecho da música que é um pouquinho mais difícil de executar e faça várias vezes. Estude lentamente. Tá? É claro que depois, com o tempo, você deve estudar de forma mais rápida, mas sempre quando você vai iniciar seus estudos, estude tudo muito lentamente, para que você sinta as notas que você está tocando, ouça bem as notas, procure verificar se o seu som está limpo, se o seu som está claro, está bem articulado, né? E aí depois, é claro, conforme você vai dominando os exercícios, aí você vai dando velocidade, né? O estudo de velocidade é o último estudo que você deve fazer. Ok? Mas assim, então meu conselho para hoje é isso. Primeiro, deixe o seu instrumento em local visível. Tenha sempre o hábito, se você gosta de estudar de manhã, então estude sempre de manhã. Se você gosta de estudar à tarde, estude à tarde. Se é à noite, estude à noite. Procure estudar regularmente, sempre naquele horário que você gosta ou tem a disponibilidade naquele determinado horário. Tá? Se você tem pouco tempo, aproveite bem esse tempo. Um dia você estuda escalas, outro dia você estuda exercícios mais técnicos, um outro dia você estuda repertório, né? Então você pode dividir durante a semana bem o seu tempo em cima dos estudos que você vai fazer. E, repito, faça sempre várias vezes, muitas vezes, as frases, os exercícios que você está tocando, até que esse exercício esteja claro, esteja limpo, até que o som esteja realmente agradável. Primeiro de tudo, você tem que se agradar com o som que você está tirando do seu instrumento. Se você estiver se agradando com esse som, claro que aí as outras pessoas, quando te ouvirem tocar, também vão se agradar. Às vezes tem gente que fala assim para mim, nossa, mas às vezes é chato estudar. Olha, não é que é chato. Estudar é necessário. Todo mundo acha muito legal tocar numa orquestra, numa big band, tocar num grupo musical, tal. Realmente isso é muito legal. Só que para se chegar a esse ponto, primeiro você tem um trabalho de estudo, de prática, né? De realmente exercitar o seu instrumento. Essas são as dicas de hoje aí para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Por quê? Como você deve ter motivação para estudar. Pô, sacanagem aqui, cara. Pô, você não era assim, cara.